Seja bem-vindo ao Power Doctor Podcast. Eu estou aqui com a doutora Marina Lara, dentista número 1 em cursos de gestão, marketing de saúde, tratamento de ronco e apneia e alinhadores ortodônticos. Que gostoso a gente poder estar aqui falando para os profissionais liberais da área da saúde, especialmente, né? Cirurgiões dentistas, médicos, fisioterapeutas. Isso é um papo gostoso, né, doutora? Sim, obrigada. Eu que estou muito feliz de vir aqui novamente e vamos conversar, né, sobre todos esses temas tão relevantes para os profissionais da saúde. É isso aí, nós estamos aqui na Sou Produções, eu me chamo Letícia e vou bater esse papo com a doutora Marina hoje aqui, então. Eu queria saber, para a senhora, assim, quais são as maiores dores dos profissionais liberais? Sim, realmente, Letícia, os profissionais liberais, eles representam uma categoria muito específica dos empresários no Brasil, né? E a gente sabe que hoje no Brasil, 70% de todos os empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas, né? Isso significa que a quitanda, a academia, o mercadinho, o estúdio de podcast, todos nós e os profissionais liberais também são os que geram emprego e realmente fazem a roda do país girar, né? E o Brasil é o país que tem o maior número de empreendedores, um dos maiores números de empreendedores do mundo, por exemplo, mais do que a Alemanha. São 95 milhões de empreendedores hoje empreendendo, né, beneficiados tanto pelas pequenas empresas, diretamente como indiretamente. E, nesse contexto do pequeno empresário, o profissional liberal ele tem um papel relevante e tem uma dor importante que a gente precisa cuidar e tratar, que ele é o atacante do time e, ao mesmo tempo, ele apita o jogo. Né? Ele é o treinador, e, ao mesmo tempo, ele é o zagueiro. Né? Porque o profissional liberal ele é o produto que será vendido para o cliente, que seja o serviço que ele executa ou o produto intelectual, né? Então, ele faz um projeto, ou ele realiza uma consulta, ele realiza um tratamento, né? Especialmente os profissionais da saúde, né? Realizam tratamentos, às vezes, de longa duração, de alta complexidade. Porém, ao mesmo tempo, ele precisa se comportar e gerenciar uma pequena empresa. Algumas vezes uma empresa pequena, outras vezes uma empresa média. Ele precisa contratar, demitir, treinar, gerir pessoas, ele precisa fazer o marketing. E eu vejo que hoje a maior parte do conteúdo que existe, que auxilia, né, os pequenos empresários no dia a dia, fala muito do pequeno empresário, mas ele não precisa entregar o produto. Então, por exemplo, eu vou estudar gestão de pessoas, mas muitas vezes o pequeno empresário ele tem que só gerenciar a empresa. Ele tem, né, ele tem um mercadinho, ou ele tem um salão de beleza, ou ele tem uma produtora, mas ele não necessariamente executa o trabalho, né? Ele apenas gerencia. Agora, quando você executa a operação principal e também precisa gerenciar, que é o caso do profissional liberal, e especialmente o da saúde, que é estressante, é muita responsabilidade. Então, eu estou aqui para isso, para trazer a vivência do Power Doctor, né? Trazendo soluções para o profissional liberal que vai entregar o produto principal, que é o tratamento, e, ao mesmo tempo, tem que gerir equipe, marketing e tudo mais. Uau. Dentro desses desafios, né, eu acredito que um dos principais, ainda mais no tempo que nós estamos, né, de internet, anúncio online, o vídeo, há uma cobrança para que se tenha a famosa presença digital. Qual é o maior desafio do marketing dentro dessa ideia, assim, olhando para o profissional liberal, que são diversos, mas no marketing, quais são? Sim, a dor do profissional liberal em gerenciar o marketing, fazer marketing digital é muito grande. Por quê? De novo, o profissional liberal ele está com a mente, a energia dele ocupadíssima, entregando para o seu cliente o trabalho. Né? Entregando o tratamento, atendendo o cliente, fazendo consultas, né? Tecnicamente, a energia intelectual dele ela está consumida para entregar a qualidade e o serviço contratado pelo cliente. Porém, ele também precisa pensar no marketing digital, que hoje é fundamental a presença digital. E a dor é que
é que, infelizmente, muitas vezes, quando se contrata um profissional de marketing, ele não tem a sensibilidade de vender a saúde da maneira como o profissional liberal quer, como o profissional da saúde quer. Ele não entende a visão. Ele não entende a visão daquilo. Então, você vai contratar um web designer para fazer um site de dentista, ele põe lá aquele molar na cara do site, que é horroroso, que é a primeira coisa que você não quer. Ele fica, agende a sua consulta, transformando muitas vezes o profissional num panfleteiro digital. Sim. Né? E o profissional da saúde, ele não quer, ele quer mostrar a autoridade, a expertise dele, ele quer se posicionar de maneira elegante na internet e não é comum o profissional de marketing entender essa visão do profissional da saúde. Então, existe um abismo de consciência entre uma área e outra, porque a venda da saúde ela tem que ser feita de uma maneira elegante, envolvente, cuidadosa, né, para o paciente ter todo o conhecimento e a confiança. Ela é uma relação de confiança. Sim. Né? Não é uma venda como uma venda de um e-commerce, por exemplo. E hoje a demanda é tão grande pelo marketing digital que, claro, que os profissionais de marketing entendem muito mais do que é mais comum, né? Sim. Que é o e-commerce, que são as ofertas, clique agora, compre já, né? Os descontos. E a saúde não deve se posicionar assim e não funciona quando se posiciona assim. E aí a dor do profissional liberal é onde achar esses profissionais ou como orientar esses profissionais, porque eles veem os sites, às vezes, que eles contratam e falam, não gostei, mas não sei nem por onde começar, né? E aí que o Power Doctor entra. Até porque essa não é uma área do profissional liberal. Claro. Não tem a obrigação de saber tudo. Realmente precisa de uma ajuda, de um suporte para que possa funcionar. Mas além do marketing, né, que é um desafio da avessa, tem também o desafio com gestão de pessoas. Sim, que sim, com certeza. São muitos, né? Sim, são muitos. A gestão de pessoas hoje é a grande dor, né, Letícia, do planeta, no meu ponto de vista. Né? E no profissional, assim, no dia a dia do profissional liberal, eu digo isso justamente porque eu vivo isso, né, nas minhas clínicas, em todas as clínicas. Então, a gente tem mais de 20 colaboradores e todos os dias tem algumas questões de gestão de pessoas. Tem algumas experiências até que pode compartilhar com a gente aqui? Sim, com certeza. Porque o desafio, de novo, né, do pequeno empresário e do profissional liberal é que a gente não vai... As nossas empresas não têm margem para contratar executivos, certo? Então, eu não tenho como contratar um executivo de gestão de pessoas para gerenciar o manobrista, a secretária, a recepcionista. Claro que não, eu vou precisar gerenciar. Eu não tenho como contratar um executivo de financeiro, né? Então, eu tenho que ter ali uma menina que vai dar baixa e fazer a planilha. Só que esse nível de profissionais... Eles são muito bons, bem intencionados, mas eles são despreparados, né? Então, são geralmente profissionais jovens, com pouca experiência, né? E muitas vezes esse é o budget que o profissional liberal da saúde tem para pagar. E aí, essas pessoas chegam nos consultórios, nas clínicas, com uma visão... não tem uma visão de profissionalismo. Então, não tem uma visão de, puxa, eu preciso seguir um processo, eu tenho regras para cumprir, eu tenho horários para entrar e sair, eu não posso ficar olhando o meu telefone, eu preciso entregar o resultado que eu me comprometi, né? Então, são consciências básicas do que é ser profissional. Né? Então, aí a gente entra, né, o profissional liberal, o pequeno empresário, ele tem que começar ensinando. Bom, ser profissional é você ser responsável pelo seu trabalho, você fazer o seu trabalho sem que você precise ser lembrado. Aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. Muito. Não só dito, como relembrado todos os dias. Uau. E aí... É uma energia, né? Uma energia que o profissional, que a gente tem que ter, que o pequeno empresário tem que ter. E, de novo, o profissional liberal, da saúde especificamente, a mente dele está focada em entregar o tratamento para o paciente. Aí você ainda precisa desenvolver essa skill, essa habilidade, né? E ter esse preparo e auxílio, né? De alguém que te ajude a enxergar as deficiências da sua equipe e te ajude a treinar a sua equipe para que a sua equipe comece
se comportando adequadamente para também entregar o melhor serviço para o paciente. Uau. Porque hoje, o triste, muitas vezes a gente vê excelentes profissionais, médicos, dentistas, fisioterapeutas, que têm uma equipe muito fraca, e eles perdem pacientes e vão perdendo espaço no mercado porque a equipe é muito fraca. E eles nunca se dedicaram para treinar uma recepcionista e nunca tiveram a habilidade deles. Primeiro, nós temos que tornar esses profissionais liberais líderes e gestores de pessoas. Sim, e diretores de marketing. Muitas vezes, né, o que se passa na cabeça do profissional liberal é, poxa, eu estudei para ser o dentista, para ser o médico, para ser, né, não para ser o gestor. Mas quando a gente se dá na realidade das coisas e da vida, a gente vai precisar de algumas habilidades e vai precisar treinar e vai precisar de ajuda, muitas vezes. E precisa, né? De fato, precisa entender. Quanto antes entender, quanto antes buscar ajuda, melhor vai ser o resultado ali na frente. Né? E muitas vezes não precisa ser, né, Letícia, um mergulho muito profundo. Ai, meu Deus, Marina, puxa, eu fiz medicina, agora eu tenho que fazer gestão de pessoas. Eu preciso ser o expert em gestão de pessoas. Exato, não precisa ser o expert, mas a gente precisa entender e pontuar até um determinado nível para você gerir, né, uma equipe, um consultório de alta performance e embalar bem o teu próprio conhecimento, porque senão se você for vendido sem embalagem, você vai perder o valor. Exato, até porque não tem como eu cobrar algo que eu não tenha um pequeno compreensão e entendimento de como deve funcionar e o que é bom e o que não é bom. Exatamente. Né? Porque não tem como eu dizer, olha, você está fazendo errado. Tá, mas o que eu estou fazendo errado? Ah, não sei, não está dando resultado, está fazendo errado. Né? Exatamente. Eu preciso ter pelo menos um pouquinho de conhecimento para poder. Como é que faz para que as pessoas que estão nos acompanhando conhecer um pouquinho mais da Power Doctor, que dá todo esse suporte também? Tem um Instagram, site? Como é que funciona? Sim, no Power Doctor a gente tem o Instagram, né, que é @OndaPowerDoctor. A gente tem o site powerdoctor.com.br e ali a gente acolhe, né, ajuda, treina e transforma os profissionais da saúde em líderes, né, em líderes do seu espaço, líderes dos seus consultórios, entregando o melhor para os seus pacientes e estimulando, né, a recorrência de pacientes, a fidelização da carteira, que é fundamental. Para sobreviver, não só para sobrevivência, mas é fundamental para você ter um crescimento sustentável. Né? Muito bom. Então, ali já tem diversos conteúdos. Sim. Quem tiver interesse já entra agora ali, acompanha, porque isso é bom demais. Como é que esse movimento do mundo real para o mundo digital, como é que a gente faz isso? Sim. Ali no Power Doctor, nós estamos lançando, né, essa campanha, esse movimento do mundo real para o digital. Porque hoje a gente observa, né, Letícia, que tem um grande volume, né, de conteúdos na internet. Todos os conteúdos são válidos e sempre acrescentam, mas tem um grande número de conteúdos e pessoas ensinando e falando conceitos sobre gestão, sobre marketing, sobre gestão de pessoas. Porém, muitas vezes, essas pessoas que estão ali ensinando, muitas vezes não tiveram a vivência real de ter uma pequena empresa, ou não tiveram funcionários, realmente não tiveram a experiência de ser um empresário. Né? E quando a gente tem essa experiência na vida real, como eu tenho, todos os dias, né, com colaboradores, dentistas, funcionários, recepcionistas, manobristas, gerando emprego, assinando carteira, pagando INSS, pagando uma folha de pagamento desse tamanho, a gente vê que a realidade ela é um pouco diferente do que está presente na internet. Sim. Né? E muitas vezes bem diferente. Né? E realmente é dolorido, muitas vezes, para o profissional que não está o tempo todo postando a sua rotina, mas que pega o celular e assiste muita gente falando, faz isso, faz aquilo, você tem que ir na sua empresa fazer assim, fazer assado. Muitas vezes eu vejo um desabafo assim, né, de vários Power Doctors. Poxa, Marina, na minha empresa não acontece assim, e aí eu assisto esse vídeo, fala que eu tenho que fazer, eu faço e não dá certo. E aí eu falo, calma, essas coisas que estão falando não são de pessoas que viveram na prática, né? Então, eu me preocupo muito com isso, assim. O meu pai dizia antigamente, né? O papel aceita tudo, né? E hoje a gente vê que a internet também aceita tudo. Então,
é importante que todo mundo que consuma conteúdo na internet tenha o cuidado em entender, tá, mas essa pessoa, ela assina carteira, ela tem funcionário, né, ela é realmente um empresário que paga imposto, que gera resultado no país ou apenas estamos postando? Não que seja ruim apenas postar, mas é que é importante ser responsável com aquele conteúdo que a gente posta, Exato, né? Não adianta você postar um conteúdo que, para gerir pessoas, tem que fazer tudo isso, sendo que não vai dar certo, você só leu num livro, você nunca testou isso na prática, porque se você tivesse testado isso na prática, você ia ver que seu funcionário ia levantar, sair e bater a porta, e você ia ter um turnover horrível. E o turnover derruba uma empresa. Sim. Então, gerir pessoas e gerir profissionais de nível júnior e nível médio, que não sejam grandes executivos, e principalmente gerenciar pequenas empresas que são onde estão esses profissionais da base da pirâmide, é um desafio do mundo real. E quem está fazendo isso com sucesso não está na internet falando. Uau. Poucos estão. Né? E tanto que eu gostaria de postar e fazer e falar muito mais, mas muitas vezes eu estou trabalhando na vida real. Então, agora, dentro do Power Doctor, a gente vai, e aqui nesse podcast, trazer para conversar empresários do mundo real. Pessoas que não são conhecidas na internet, mas que no mundo offline realmente fazem acontecer, pagam impostos e fazem o país crescer e geram empregos, que isso, para mim, eu acho extremamente importante. Muito bom, muito bom. Então, você que está nos acompanhando aí, já dá uma animada, porque muitas vezes bate o desânimo na porta do empreendedor, do empresário, do profissional liberal, porque parece que todo mundo está acertando, menos eu. Exato, exatamente menos isso. Eu, né? E aí, quando, na verdade, tem a realidade local, a realidade regional, a realidade daquele setor, uma série de coisas aí que precisam ser colocadas em jogo, né? Para a gente poder se animar de novo e voltar para o jogo, né? E dentro desse mundo de profissional liberal, de profissionais da saúde, a gente tem uma figura muito importante, que é a figura da secretária. Sim. Como é que, na vida do profissional liberal, qual que é o papel da secretária? Sim. A secretária é um tema relevante, né, e pouco falado, né, e que merece muito cuidado e atenção, Letícia, porque excelentes profissionais perdem clientes todos os dias por terem secretárias e recepcionistas mal treinadas, desqualificadas. Né? E às vezes que não combinam com o perfil do profissional. Exatamente, que não combinam com o perfil do profissional. E aquela imagem clássica da secretária, né, que é alguém que só vai agendar e que só vai, enfim, colocar um nome e receber um pagamento, colocar um nome no computador, numa agenda... Aquilo não existe mais, né? Hoje a secretária ela tem que ser uma hostess, ela tem que ser uma concierge, né? Ela tem que ser uma pessoa que entende dos produtos e dos serviços, que incentiva o paciente a comparecer, que motiva o paciente, que gera curiosidade, que se envolve, né, no ponto de vista emocional do paciente, que acolhe, e ela tem que ter uma noção muito profunda do ser humano. Ela não pode ser uma pessoa mecanizada de cara crachá, só aguardar um minutinho e ficar né, no WhatsApp dela, pessoal, geralmente. Então, os profissionais liberais, novamente, né, não têm essa habilidade formada de treinar, e isso faz uma diferença monstruosa. Eu já vi isso em todas as consultorias e Power Doctors que a gente já trocou muitas vezes uma secretária ou fez o treinamento e a gente aumentou 30%, 40% o faturamento. Uau. Porque diminuiu as faltas da primeira consulta, simplesmente mudando o jeito de falar, a forma de atender, a forma de... Agora, isso é muito abstrato, né? Se você contrata uma secretária e fala assim, atende bem o meu paciente. Ela não sabe o que é atender bem. Ela nunca viveu o que é atender bem, muitas vezes. Ela nunca, muitas vezes, foi num local onde ela seria atendida da maneira como você gostaria que ela atendesse os seus pacientes. Ela mesma nunca vivenciou aquilo, né? Então, são noções de consciência muito distantes. E aí requer também não é só um treinamento. Hoje, qualquer treinamento, né, Letícia, não pode ser assim, só o que fazer. Né? Todo o método Power Doctor, tanto para secretárias, tanto quando a gente vai treinar cirurgiões dentistas, profissionais, tem que ser o que fazer, como fazer, quando fazer e, o mais importante,
por que fazer. E aí, depois do porquê, ainda você tem que se envolver um pouco na vida pessoal da pessoa, entender o contexto pessoal dela, para que ela tenha vontade de fazer. Porque muitas vezes, se você treina a secretária, faz isso, ela não vai fazer. Por quê? Primeiro, ela não entendeu o porquê, ela não entendeu como, nem em que momento, e ela também não quer. Não vai fazer diferença para ela. E para ela querer, não é o dinheiro que faz a diferença. Que daí entra muita coisa assim, não, então eu vou comissionar. Não adianta só comissionar. Primeiro que só comissionar, ela não vai entender o que fazer. Primeiro, você tem que dizer como é o atender bem. E não é só abstrato, tem que ser muito detalhado. É essa palavra, são essas frases, é desse jeito. Você vai levantar e abrir a porta assim. E isso não é dito uma vez, isso tem que ser dito muitas vezes. E no método Secretárias Magnéticas, a gente tem provinhas para serem feitas, tem checklists, tem testes de linguagem corporal que a gente ensina, como que elas se posicionam, até como andam. Muito Uma bom. vez eu tive um colega do Rio de Janeiro que falava, Marina, não sei o que fazer, que as minhas secretárias, elas arrastam o pé. Né? Porque no Rio de Janeiro tinha esse hábito de andar como se você tivesse de Havaianas. Sim, na praia. Na praia, isso. Então, desde a linguagem corporal, para fazer o paciente se contextualizar naquele ambiente, né, de uma clínica de luxo, né? Como que é a linguagem física da equipe numa clínica assim. Sim. Né? Até as palavras, a forma de negociar, de conversar, o tom de voz, né? O jeito de abrir uma porta. E, lógico, profundamente o que dizer numa consulta, o que dizer num telefonema de lembrete de consulta. Né? Tem um clássico que a gente diz que o confirmar a consulta é o pior telefonema que existe. Né? Sim. Porque quando elas ligam, estou ligando para confirmar. Você tem certeza que você vem, mas quase que elas fazem a pessoa desistir da consulta. Sim. Porque às vezes o paciente que ia fica sem vontade de ir. Porque ela fala, nossa, se ela está ligando é porque todo mundo desiste. Ou dando a possibilidade de desistir também ali, Exatamente. Né? Então, é toda uma metodologia para treinamento de secretária. Esse é o método Secretárias Magnéticas. Exato. É isso? É um treinamento, eu diria mais até do que um treinamento. É uma mudança de consciência. Muito bom. Né? Porque elas precisam compreender também o porquê que se tornar uma secretária magnética, o que isso vai trazer de benefício para ela, não é para o doutor onde ela está, né? Para a vida pessoal dela como profissional. Né? Então, eu começo lá desde o início trazendo por que é importante ela ser uma profissional diferenciada. Ela vai se sentir realizada, claro, né? Lógico, porque se você chega só, faz isso, a pessoa fala, não, vou fazer por quê? Para ajudar o doutor? Não. Né? Quando ela entende que ser uma grande profissional é importante para ela, eu estou tocando naquela etapa ela querer fazer. E aí a gente vai desdobrar. Então, já agora que você entendeu que você quer fazer, então vamos explicar por quê, quando, como e onde. Eu fiquei curiosa aqui para saber quais os maiores erros das secretárias. Tem, assim, na sua cabeça uma lista aí sobre os maiores erros? Sem dúvida, são muitos. Mas, sem dúvida, os maiores erros estão no WhatsApp, né? Na comunicação hoje de WhatsApp, porque... acontece muito, isso, né? Praticamente só existe, né, a comunicação via WhatsApp, assim, telefone e áudio quase não tem mais. E na comunicação de WhatsApp, as secretárias, muitas vezes, primeiro, não respondem ou demoram para responder, né? Respondem de uma maneira, da mesma forma como elas falam com os amigos no WhatsApp delas, ou seja, com aquelas abreviações, com erros de português, de maneira informal. E o WhatsApp é muito perigoso, né, Letícia? Porque ele não tem tom de voz. Então, você pode ter situações de desentendimento, que ela pareceu ríspida, mas ela não queria parecer ríspida. Dá margem para muitas interpretações, né? Aquela mensagem chega ali, se ela não tem nenhuma carinha, se ela não tem nada, vai ficar, né? Posso interpretar com o meu humor, inclusive, o humor que eu estou naquele momento. Exatamente. E aí acontece o problema maior, que aquele paciente novo que está entrando em contato com o consultório pela primeira vez... dependendo da forma como ela abordou, e 90% das vezes, se ela não foi treinada, se ela não é uma magnética, vai ser uma forma de baixa conexão humana, né? Aquele paciente
não vai querer ir. Dependendo do nível de motivação dele, ele não agenda. Aí as pessoas falam, mas eu faço marketing no Google, faço marketing na internet, faço isso, faço aquilo e não vem paciente novo. Mas, claro, o WhatsApp é uma muralha. A tua secretária é uma muralha que impede os pacientes de chegarem até você. Porque eles mandam uma mensagem e ela é atendida de uma maneira fria e quer agendar, quer tentar horário, pronto, acabou. Né? Ou às vezes até já vem com olha, eu gostaria de agendar com o doutor tal. Aí, na quinta-feira. Daí a resposta... Não tem... Não, ou a resposta é assim, com quem você gostaria de agendar? Com o doutor tal. Que Isso! dia? Quinta-feira. Exato, não leu o que está em cima. Não, ou então fala assim, não tem horário. E não oferece. Um outro horário. Não oferece, acabou. Não, e nunca mais chama, não tem follow-up. Nunca mais chama. Uau. Na realidade, a gente dá risada, porque a gente faz muito cliente oculto e é raríssimo encontrar um local onde a gente seja bem atendido no WhatsApp. Sim. E, então, os profissionais que estão bem aqui nos ouvindo nunca são uma força da natureza, assim, é quase um milagre. Porque quando você destrava esse problema da secretária, você aumenta 40% o faturamento assim, ó. Uau. Porque a secretária, a hora que você pega lá o telefone do seu consultório, você vai ver. Tem um funil ali, é uma represa, é um gargalo de pacientes que desistem simplesmente, porque o nível de motivação deles não é tão alto para ele ficar insistindo para a sua secretária atendê-lo. E ele tentar chegar no seu consultório, ele desiste. Na hora que ela fala não tem horário, ele desiste. Sim, ele está quase implorando para marcar uma consulta. Exatamente, quase implorando para marcar uma consulta. Que tema importante. E, doutora Marina, deixa eu lhe perguntar, assim, esse profissional liberal que está nos acompanhando e, de repente, se interessou, quer saber um pouquinho mais sobre o método, como é que ele faz para ter acesso? Sim, também lá no nosso site, powerdoctor.com.br, tem lá todas as informações das secretárias magnéticas. E no Instagram também. Muito bom, muito bom. Bom, a senhora trabalha diversos temas e eu gostaria de passar agora para um outro tema que também é muito importante. Eu queria saber como que a senhora vê o mercado de alinhadores atualmente. Sim, muito bom. Os alinhadores ortodônticos, eles são uma revolução, né, na ortodontia. E eles têm uma previsão assim, de crescer mais de 70%. Né? Atualmente, só 5% dos tratamentos ortodônticos são feitos com alinhadores, mas a previsão é que isso passe a mais ou menos 30%, 40% aí nos próximos anos. Então, porém, existe um problema muito grande, né, Letícia, que os ortodontistas ainda não dominam completamente essa técnica. E o tratamento com alinhador, ele é muito fácil de começar, porque é só apertar um botão, escanear o paciente e apertar um botão lá em aprovar e os alinhadores chegam no consultório. Porém, ele é muito difícil de terminar. Ou seja, para você terminar com o sorriso do paciente corrigido e a oclusão dele encaixando corretamente, que é a mordida, isso é muito complexo. Já os aparelhos antigos, os brackets metálicos, eles eram mais difíceis de começar, porque o dentista precisava colar, precisava entender um pouquinho de colagem, né? Mas era mais fácil de finalizar, porque era uma mecânica mais analógica e mais manual, na mão do profissional. Então, existe um pouco de uma ilusão, assim, ainda nos alinhadores, né? Muitos profissionais começando sem ter a profundidade e aí não conseguem entregar o resultado para o paciente. Uau, que sério. Assim, na sua opinião, esses aparelhos fixos, dos brackets metálicos, eles vão chegar ao fim? Será que vai chegar um momento assim que eles não existem mais? Provavelmente, sim. Provavelmente. Provavelmente, aí nos próximos 5, 10 anos, os brackets metálicos vão desaparecer. Uau. Vão ser substituídos pelos alinhadores. Porém, ainda tem uma caminhada, né, dos profissionais, dos ortodontistas entenderem a mecânica com os alinhadores. E a senhora tem alguma sugestão de por onde começar, como fazer, esse profissional que está nos acompanhando, profissional dentista que está nos acompanhando e, de repente, ainda não está atualizado, não tem essa técnica, como é que ele faz? A gente tem a nossa plataforma, que é Sisters Emerald, lá no nosso Instagram também, Sisters Emerald, e também tem o nosso site, que é sistersemerald.com.br. Vai ficar aqui no GC, esses arrobas, para quem estiver acompanhando e já pegar. E ali tem todas as informações sobre como fazer uma mecânica correta com alinhadores, né? A gente fala muito que é trocar o alicate pelo mouse, né? Então, antigamente, o dentista, o ortodontista precisava dobrar o fio com o alicate, não sei se
Tu usou o aparelho, deve ter Sim, usado, né? usei. Que eu tô vendo que a tua ortodontia tá bem feitinha. Usei 2 vezes, com 15 e depois com 25, por Tu aí. usou um 10 anos bracket depois. metálico. Bracket metálico. É. O bracket metálico e depois o outro bracket, que era aquele mais transparente ali, eu não Isso, sei. estético. Esse aí. Então, antigamente, daí o dentista pegava o alicate, dobrava o fio na mão, né? Hoje a gente não usa mais o alicate, a gente usa o mouse, né? Então, tudo que nós fazíamos manualmente, hoje ele é feito no computador, no software. Só que existe a ilusão de que a suposta inteligência artificial consegue fazer essa programação desse movimento acontecer. E isso já está bem provado que não é verdade. Então, o profissional precisa pegar o mouse e mover manualmente o dente no software. Entendi. E isso é o que a Sisters Emerald ensina, né? bom. Que você tem que entender, é quase como um AutoCAD de dentista. Entendi. Né? Só que a maior parte, como isso é um pouquinho complexo, não é muito, mas é um pouquinho, a indústria oferece a oportunidade de você só aprovar o que a máquina fez. E aí que começam todos os problemas. Entendi. Existe uma frase que eu ouvi essa semana, assim, que quem enxerga primeiro, quem vê na frente, governa. Então, é muito fácil quando o céu está preto, dizer vai chover. Claro. Agora, um profissional, ele consegue 20 dias antes olhar e dizer vai chover no dia tal. É verdade. Então, quem tem a informação governa. E qualquer profissão, se a gente não se atualiza, não tem como a gente alcançar resultados espetaculares. Então, o que a gente está falando aqui é de atualização necessária. Né? O quanto antes ela precisa ser feita. E a Power Doctor e todos esses cursos que a senhora está trazendo aqui, todos eles vêm com essa visão e essa ideia de atualizar o profissional, de deixar ele preparado para todos esses desafios, né, que estão chegando. Antes nós falamos sobre o marketing digital, né? Não sei, mas como eu ficar fora? Mas como que eu faço? Então, eu uso ferramentas, acho que é mais ou menos por aí, Sim, né? com certeza, exatamente isso. Muito bom, muito legal. Agora, eu queria saber um pouquinho, assim, da sua vida pessoal, porque a gente gosta de conversar, né, sobre esses temas. São temas bom. Que nos fazem crescer também e desenvolver. E tem muita gente que lhe admira, lhe conhece, quer conhecer mais sobre isso também. E eu queria saber qual é o papel da meditação na sua vida. Sim, a meditação tem tido um papel muito importante na minha vida, sabe? E desde que eu comecei, assim, eu vi uma transformação muito grande, né? Porque o nosso dia a dia, e de novo, do mundo real, né, do empresário real, é uma série de desafios, né? São N questões de pacientes que a gente precisa resolver, diagnósticos que nos desafiam intelectualmente, mais as questões da gestão de pessoas, mais as questões da equipe de marketing, mais as questões dos financeiros, dos fornecedores, né? E é uma cascata de escolhas e decisões todos os dias. E uma cascata de coisas boas e uma cascata de pequenas frustrações. Sim. Né? Sempre a gente vai ter pequenas frustrações. Um caso clínico que biologicamente não aconteceu como você esperava, uma equipe, um paciente ou um colaborador que não agiu como você esperava, né? Enfim, um fornecedor que não entregou o que você precisava no momento. E essas pequenas decisões são pequenas escolhas e são pequenos gestos e as palavras que a gente escolhe. E cada micro atitude, micro decisão, ela é definida pelo seu background do dia, pelo seu inconsciente do dia. Então, quando você acorda e você faz 20, 30 minutos de meditação guiada, você configura o seu emocional e a sua química para ser menos reativo, e para ser mais planejado, para ser mais organizado emocionalmente. Né? Não é um racional de frieza, mas é um racional de você sair um pouco daquela reatividade, porque aquela reatividade não significa que a pessoa... Porque às vezes falam assim para mim, Marina, você é fria. Não, eu não sou fria, muito pelo contrário. É que eu não sou límbica. Eu não sou como um cão que você tira o osso e ele morde o dono. Né? Que é essa reatividade. Inclusive, quanto mais imaturo emocionalmente é a pessoa, mais
reativa ela é, Sim. né? Mais ela vai lutar ou correr, né? E quando a gente é muito reativo, a gente começa a ter desdobramentos ruins na vida, como um todo. Sim, né? sim. Energias ruins, pessoas ruins, atitudes ruins que não geram bons resultados. Então, quando você está com o seu emocional controlado, você toma as melhores decisões e faz as melhores escolhas. E a meditação, ela configura isso no dia. Muito interessante, né? Eu acho que uma boa reflexão é começar a reparar as suas reações, né? Sem dúvida. A forma Sem dúvida. com que, quando eu me frustro, ou quando alguma coisa sai do controle, como que eu me comporto? Eu acho que aí a gente já vai conseguir perceber um pouquinho de como eu estou, né? Como é que estão exatamente. as minhas emoções, né? É exatamente isso e até um pouco mais além, porque a gente tem que começar a pensar sobre o que a gente tem pensado. Né? Então, você deve intencionalmente, e a meditação de manhã ela é para isso, é para você escolher pensar em pontos específicos e escolher colocar a sua energia nas questões boas que vão se desdobrar ao longo do dia. E as questões ruins, você ter força para ou resolver ou tirar da sua frente, da maneira mais rápida e discreta possível, assim, para que você não deposite energia naquilo. Porque quanto mais energia você depositar no negativo, mais negatividade você vai vivenciar. Né? Aquilo vira uma onda. Então, a pessoa que cortou a tua frente no trânsito, tem gente que vai ficar 30 minutos frustrado com aquilo, vai ter gente que vai ficar 2 horas, vai ter gente que vai ficar o dia todo, Sim. e vai ter gente que não vai ficar nem 10 segundos frustrado com aquilo. Sim. E isso, no final, define a vida da pessoa. É a figura da gota d'água, né? Faltava só uma gota d'água. Na verdade, aquela situação ali, ela não foi ela que encheu o copo inteiro. É uma série de outras coisas que estavam ali já presentes, e aquela situação ali foi a gota que fez transbordar. Ela reage baseada no passado dela. Aí a questão é da pessoa não viver configurada no passado e viver configurada no futuro. Então, a meditação também diária é para você lembrar do seu futuro e não lembrar do passado. Muito bom, muito bom. Como é que a meditação altera a química do corpo? Já tem muita pesquisa científica comprovando isso, né? Ela altera toda a secreção hormonal durante o dia, né? Altera a produção de anticorpos, né? Ela aumenta a produção de anticorpos, ela aumenta a produção de células de defesa, ela aumenta a produção de serotonina, e tem pesquisas sérias já publicadas no Medline, PubMed, que mostraram isso com populações grandes, assim, pesquisas clínicas com grupos controle, demonstrando a alteração hormonal e fisiológica do corpo, inclusive de atividade neurológica, né? Hoje eu tenho até um equipamento de eletroencefalograma profissional na minha casa. Uau! E eu faço a meditação monitorando a minha atividade elétrica. Porque daí eu acabo trazendo isso para o lado científico, né? Porque a gente tem buscado, e agora dentro do Power Doctor a gente vai trazer esse tema, que é quebrar aquele estigma de quem medita é o riponga lá no topo da montanha, né? De magrelo, assim, com um coque na cabeça. O estereótipo, né? O estereótipo do fakir, do hindu, da meditação budista, e nada contra, né? Todos esses, mas a meditação hoje, e eu tenho certeza que ela vai se transformar, Letícia, na maior ferramenta de performance humana, porque não tem como você lidar com tanta informação e tantas variáveis complexas no mundo atual, sem você estar estruturado mentalmente e emocionalmente, assim. Uau! E quais diferenças, assim, você percebe no seu dia a dia por conta da meditação, assim, a doutora Marina de antes e a doutora Marina de agora? Tem diferença? Muito, completamente. Tem, e todo mundo, colaboradores, todo mundo na minha volta percebe, assim. Primeiro, se ocorre alguma coisa de horário que, eventualmente, a minha filha acordou mais cedo, por exemplo, porque eu acordo antes dela para meditar, e ela me chama e não dá tempo de eu meditar, o dia já tem um desfecho diferente para mim. Eu já não estou com a mesma resiliência. Né? Eu sei que daí, ao decorrer do dia, os pequenos percalços do dia a dia, eles já batem um pouquinho mais forte em mim do que eu gostaria que batessem. Assim. Entendi. E eu era, antes da meditação, muito reativa.
muito reativa, como todo mundo, né? Impaciente, reativa, ansiosa, né? Valorizava as coisas negativas que hoje a gente vê que quase não tem impacto, né? Valorizava aquilo muito. E aí, você quando está envolvida numa valorização de uma energia negativa, você não enxerga as possibilidades de soluções, né? Nossa, isso então, é muito sério. hoje as pessoas falam assim, Marina, como que você consegue fazer tanta coisa? Você tem 5 empresas, você tem 20 colaboradores, tem a Manuela, faz academia todo dia. Como que você dá conta? Não é que... Assim, eu não sou melhor do que ninguém e muita gente dá conta de muita coisa, né? Mas você pode reparar, as pessoas que conseguem performar melhor na vida delas, elas têm uma estrutura emocional e mental muito forte. Ou tem uma religião, ou tem uma meditação, ou tem um esporte muito forte que deixa a pessoa com muita endorfina. Você não consegue viver uma alta performance, gerar empregos, pagar impostos, gerar riqueza, gerar informação, gerar conhecimento, se você é sedentário e reativo emocionalmente. A gente está falando aqui de maturidade, de autocontrole, de uma série de benefícios, realmente, né? Que legal, legal. Falou aqui um pouquinho da tua filha, né? Sim. Queria saber como é que é essa história, assim, de maternidade, vida profissional, rotina, como conciliar e como é que é para ti tudo isso? Sim. É outro tema extremamente importante, porque a maternidade, ela entra como um ponto divino e maravilhoso, né, na vida da mulher, mas muitas vezes também como uma arma de culpa, né? Então, toda vez que o mundo empresarial vê, né, uma mulher tendo resultados, construindo empresa, tendo sucesso, vem algumas perguntas que são sempre, algumas vezes, um pouco... assim, com alguma intenção, né, de te questionar, né? Então, isso é frequente, assim. Então, quando a gente é mãe, a gente observa assim, tá, mas e você não... E a sua filha, né? Parece que toda vez que a pessoa tem sucesso na vida, obrigatoriamente ela é uma mãe ruim. Parece que você só vai ser uma mãe boa se você não tiver sucesso. É surreal isso, como isso vem assim nas entrelinhas, assim, sempre aparecem nas conversas, assim, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ser uma boa mãe não tem nada a ver com o sucesso profissional da mãe, né? E não necessariamente porque você tem sucesso, você está sendo ausente, né? Sim. Então, o primeiro ponto é entender que, inclusive, isso está publicado, né, já em vários livros de educação infantil, né, e tem aquele livro Construindo a Autoestima do Meu Filho, que fala que 20 ou 30 minutos por dia de atenção plena com o seu filho estrutura, né, muito a autoestima dele e estrutura a relação, né, solidifica a relação mãe e filho ou pai e filho, muito mais do que ter o dia todo com a criança, só que um tempo desqualificado, né? Então, aquela sensação de, mas você trabalha o dia todo, porque eu não trabalho, eu abri mão da minha carreira para ficar com o fulaninho. Não necessariamente, né? Aquela mãe que abriu mão da carreira vai ter um tempo inteiro qualificado com a criança, né? Pelo contrário, muitas vezes, quando a gente não está feliz, a gente não consegue ter tempo qualificado. Né? Então, hoje... E eu não deixo hoje ter essa sombra da culpa da maternidade. Né? Então, eu tenho as minhas 2 manhãs com a Manu e tenho os finais de semana, e quando eu estou com ela, eu não olho o celular, eu não fico empurrando o balancinho, fazendo scrolling no Instagram, como muito a gente vê muito no parque. Então, hoje eu tenho... Isso é um ponto resolvido no meu coração. Assim, acho importante dizer isso também para as outras mães, porque muitas mães desistem de empreender, desistem de ser profissionais liberais, enfim, e de investirem nas suas carreiras, porque os maridos e as pessoas em volta ficam falando, mas você vai deixar de estar com o seu filho. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, você pode, inclusive, conseguir ter um tempo intenso e muito mais qualificado se você estiver feliz. Muito bom. E uma das dicas aí, pelo que eu pude perceber, é a rotina. Uma organização da rotina. Sim. 2 manhãs por semana e 20 minutos de tempo onde você não olha o celular, não assiste TV e olha no olho da criança, desenha e brinca. Só que você tem que, assim,
você tem que estar inteira para fazer isso. E por isso você tem que estar feliz. E por isso que você tem que estar em paz com a sua vida profissional. Muito bom, muito bom. A dor que eu sinto é que eu vejo mães tristes, muitas vezes, frustradas, que abriram mão da sua vida profissional, das suas carreiras, em nome da criança. E aí elas não conseguem ter esse momento de entrega plena. Porque, no fundo, a criança sente que... A criança se sente até culpada, às vezes. Que ela foi o problema que gerou essa tristeza é na mãe. Muito triste. Isso é muito triste. E tem todo esse contexto do homem pressionar para isso acontecer, né? Muito bom. Bom, que papo gostoso. Muito bom a gente poder falar dessas coisas da vida, situações profissionais também. Eu gostaria que você deixasse um recadinho para essa pessoa que está nos acompanhando até agora, esse profissional liberal, que talvez está com um turbilhão de coisas na cabeça, né? A cabeça assim pensando em como que eu vou dar conta de todas as coisas que eu preciso dar conta. Às vezes é uma mulher, às vezes é um marido que tem uma responsabilidade com a sua casa e que está ali, e aí, né? Eu estudei e não imaginei que eu ia me deparar com todos esses problemas, e agora o que eu faço? Pode deixar um recadinho para essas pessoas? Claro, sim, sem dúvida. O recado, né, Letícia, é que onde a gente coloca a nossa energia é aquilo que vai crescer, né? Então, a gente procurar colocar a energia nas questões positivas da carreira, né? E, principalmente, procurar aprender, né, com os profissionais que vivem a vida que você gostaria de viver e que fazem as coisas que você gostaria de fazer, e especialmente no mundo real, e não só no mundo virtual. Muito bom. Muito obrigada por essa conversa. Daqui a alguns dias saem mais outros episódios, né? Sim. Você aí, fique atento, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Se você gostou, qual frase mais te impactou, deixa aqui pra gente, porque é muito gostoso receber esse feedback de vocês. E, doutora Marina, eu vou pedir para deixar um tchauzinho ali naquela câmera do meio. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada.